Olá, meu nome é Yuri. Hoje eu vim neste vídeo falar sobre inflação. A inflação tem atingido o bolso de todos os brasileiros. A crise da pandemia, a crise econômica, gerada pela pandemia principalmente, fez com que a inflação aumentasse em patamares inacreditáveis. Todos sabem e todos estão sofrendo com isso. Por exemplo, o arroz praticamente dobrou de preço, o feijão subiu bastante, a carne nem se fala, o salário do brasileiro não dá para suprir as necessidades básicas para que a pessoa tenha um padrão de vida minimamente de qualidade. Não tem como. Eu estava navegando pela internet e me deparei com uma informação muito interessante. Vejam só, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos anuncia que o salário mínimo deveria ser de R$ 5.315 no mês de março de 2021, para que uma família tivesse pelo menos o básico, para que ela tivesse as condições de comprar o básico de alimentação para poder levar uma vida com um mínimo de dignidade. E o salário mínimo brasileiro não chega a R$ 1.000, muitas vezes com os descontos que o próprio governo aplica. E de R$ 1.000 para 5.000, praticamente o quádruplo. É uma situação crítica, uma situação extremamente grave. E a solução, logicamente, que não é o governo aumentar o salário mínimo através de uma canetada. Quem tem conhecimento de economia sabe que esse tipo de medida apenas agrava ainda mais o problema, pois se o governo aumentar o salário, automaticamente as coisas aumentarão na mesma proporção. Mas tem uma solução para o problema, pelo menos a longo prazo. Ela tende a, de fato, amenizar o problema da inflação. Qual é? Eu vou responder essa pergunta. A gente percebe que na crise do coronavírus, e não só na crise do coronavírus, mas como em basicamente quase todas as crises econômicas que a gente já presenciou, que nós presenciamos na história, há algumas classes que não sofrem a crise econômica, que permanecem lucrando, que permanecem se beneficiando. Algumas, inclusive, se beneficiam mais ainda nos períodos de crise do que em períodos em que a economia está estável. Quais são essas classes, portanto? A classe política, a classe do funcionalismo público de alto escalão e a classe dos grandes empresários, que são amigos geralmente do Estado, né? Então, essas classes sociais não perdem absolutamente nada, não são atingidas pela inflação, pelos efeitos negativos de uma crise econômica, seja ela originada por qualquer fator que for. A classe política sempre tem os seus privilégios, os seus benefícios garantidos. E por que isso acontece? Porque os políticos governam, têm o poder de representar os cidadãos, e uma vez no poder, eles não vão governar para reduzir os seus próprios privilégios pela própria vontade, a não ser que a própria sociedade faça uma pressão para que eles cortem os seus privilégios, para que eles cortem as suas benesses, e, além disso, para que eles baixem impostos. E aí entra no ponto que eu quero pontuar aqui. É que baixar impostos é a solução mais ideal. A solução que melhor pode melhorar a situação inflacionária do país, pelo menos a longo prazo. Reduzir os impostos sobre o consumo, ao mesmo tempo reduzindo os gastos do governo com funcionários público e gastos desnecessários, com coisas supérfluas que o governo gasta. E focar os gastos apenas nos setores essenciais, saúde, educação. Agora, os políticos não vão fazer isso pela sua própria vontade. É preciso que a população cobre, pressione, para que eles atuem nesse sentido. Caso contrário, se as pessoas continuarem endeusando políticos, continuarem defendendo governos, em vez de fiscalizar e de cobrar,
Isso não vai acontecer. O que acontecerá sempre é que os políticos continuarão, principalmente os políticos brasileiros. Veja só, os políticos brasileiros em especial, porque são uma das classes políticas que mais possuem privilégios e benefícios. Portanto, se a população não cobrar, não pressionar, a tendência é que eles continuem aumentando os seus privilégios, mesmo com crise, mesmo com pandemia, que eles aumentem os impostos, não porque eles querem investir em educação e saúde, não, mas vão aumentar os impostos para continuar com as suas benesses, para repartir os recursos, o dinheiro público com os seus financiadores, os empresários que são os seus amigos, supostos empresários, aliás, que são os seus amigos, e que vão também querer a sua parte do bolo. E como é que fica a população nesse jogo? Fica sendo feita de idiota. Pessoal, tem um texto que eu escrevi no ano passado, no começo da pandemia. Eu creio que esse texto, ele diz muita coisa do que a gente está vivendo atualmente. Eu escrevi esse texto no começo da pandemia. Veja só, apenas 2 meses após a pandemia. E o que eu disse? Vou ler na íntegra. A crise do coronavírus acentuará a desigualdade social no Brasil e, em contrapartida, vai enriquecer ainda mais os políticos e os empresários amigos do Estado. Eu não entendo de vírus, mas posso opinar sobre as consequências econômicas e sociais que a pandemia irá causar. Até o momento, tendo como parâmetro o atual número de óbitos de mais ou menos 1.500, isso, pessoal, no começo da pandemia, lembrando, pode-se dizer que os remédios, isolamento social radical e paralisação da economia, utilizados para combater a doença, terão efeitos piores que ela própria. Os jovens serão os mais afetados. São eles que pagarão a conta disso tudo com desemprego e falta de oportunidades. Não tem coisa pior na vida de um jovem do que nutrir aquela sensação de que não há nenhuma perspectiva de futuro à vista. Já os pobres ficarão mais pobres ainda, e o Brasil continuará sendo um país de elites predatórias. Esse texto, portanto, descreve exatamente o que está acontecendo atualmente e o que aconteceu durante a pandemia até aqui, pelo menos do ponto de vista econômico. Há alguns críticos do governo federal que dizem que tudo isso é culpa do governo. Claro que o governo tem sim um certo percentual de culpa nisso tudo, mas lógico que não é só culpa do governo. A crise econômica tem vários fatores que a influenciam. Fatores internacionais, fatores internos também, de logística, fatores de produção e a paralisação da economia do país, dos municípios, principalmente através de lockdowns, fez com que o preço de muitos produtos aumentassem, os serviços também aumentassem o seu preço, pois a dinâmica do mercado não era a mesma. Perdeu potência, perdeu dinamicidade, realmente. Isso não é culpa necessariamente do governo. Agora, o que o governo não está fazendo? O governo federal, principalmente. E os governos estaduais também, e municipais. Eles não estão fazendo o essencial, que é cortar os seus privilégios, privilégios da classe política, cortar gastos desnecessários, enxugar a máquina pública, e com isso, dar um pouco de folga para o bolso do brasileiro. Aí, quem sabe, a longo prazo, daqui 5, 10 anos, a gente volte a ter índices de inflação menor e o salário do brasileiro vir a se valorizar novamente. Bem, então era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Lógico que o que eu disse aqui são apenas questões introdutórias, superficiais. Quem se interessar e quiser se aprofundar mais, entre em contato comigo que eu passo fontes e referências para estudo sobre a própria economia e questões relacionadas à inflação. As pessoas acham que inflação é o aumento de preços, mas a inflação ela não necessariamente é o aumento de preços. Na verdade, a causa da inflação não é o aumento de preços. A causa da inflação são as crises econômicas, geralmente geradas pelos governos. E, na verdade, o aumento dos
preços é uma consequência da inflação. A causa da inflação, a crise econômica. Ou por um aumento artificial do crédito feito pelo governo, ou então pela própria injeção de dinheiro artificial na economia. No sentido de impressão, de fato. Impressão. Dinheiro sem lastro. O governo imprime dinheiro, despeja na economia sem produção. Sem a produtividade do país, de fato, ter gerado aqueles recursos. Bem, isso são curiosidades, são questões importantes que a gente estuda em economia e que é muito bom saber disso, porque a gente consegue compreender melhor o que está acontecendo no país. Até porque a inflação ela é muito fácil de ser percebida porque atinge o bolso de todos nós. Quem sabe bem o que é inflação não é o economista, não é o cientista político, mas é o cidadão, a dona Maria, dona de casa, somos nós que vamos no supermercado todos os dias e sentimos a dificuldade que é você tentar manter uma dignidade de vida nesse país. Então é isso. Até o próximo vídeo, pessoal.